Já parou para pensar? E se a morte não fosse um ponto final, mas apenas uma vírgula? E se em vez de escuridão e silêncio, ela fosse como o despertar de um sonho longo e profundo? Imagine abrir os olhos de repente, confuso, tentando reconhecer o lugar, até perceber que aquela vida inteira foi apenas um capítulo provisório. Estranho, talvez, mas pense nos sonhos que já viveu. Alguns tão intensos que, ao acordar, parecia impossível aceitar que não eram reais. O cheiro, a sensação, o toque, tudo parecia verdadeiro. E se a vida for exatamente assim? Um palco bem montado, mas provisório, em que a morte chega apenas para acender as luzes do bastidor. Se for isso, então o medo que carregamos perde completamente o sentido. Porque, afinal, quem tem medo de acordar de manhã? O que nos assusta é deixar para trás aquilo que conhecemos. Mas e se a morte for apenas a passagem para uma realidade mais clara, como abrir a janela e deixar o sol entrar depois da noite? É curioso como evitamos falar dela, quase como se fosse uma maldição. Criamos rituais, inventamos desculpas, distrações, fingimos que a morte não está ali espreitando cada esquina da vida. Mas e se, na verdade, ela fosse o segredo mais libertador de todos? Não o fim da história, mas o portal de entrada para a essência do que realmente somos. Você já se deu conta que nos sonhos nada é totalmente lógico, mas ainda assim sentimos como se fosse real? Talvez a vida seja assim também. Pequenos fragmentos de algo maior, cenas que se misturam, pessoas que entram e saem, situações que parecem ter um peso imenso, mas vistas de longe, são apenas detalhes. Agora imagine acordar desse sonho chamado vida e dar de cara com uma versão mais desperta de você mesmo. Como seria perceber que todo o sofrimento, os medos, as perdas, eram apenas parte de uma narrativa criada para ensinar algo, como um livro que você devora até a última página? Isso não te faria olhar diferente para os problemas? Pense nos dias em que você se estressou com coisas bobas, brigou por detalhes, ou perdeu noites de sono por preocupações que, no fim, nem importaram tanto. Se tudo fosse um sonho, será que não riríamos de tudo isso ao acordar? Mas aí vem a grande questão. Se a morte é acordar, o que fazemos enquanto estamos sonhando? Deixamos a vida passar no automático, esperando o fim? Ou aproveitamos cada detalhe, cada cena, cada pessoa que cruza o nosso caminho como se fossem personagens essenciais da nossa história? É engraçado como, quando acordamos de um pesadelo, o alívio é imediato. Ainda bem que era só um sonho, dizemos. Mas e se, ao morrer, descobríssemos que todos os nossos medos eram como pesadelos? Que, na verdade, a morte é o grande suspiro de alívio. Isso pode mudar tudo. Porque se a vida é um sonho, então não vale a pena viver como se fosse uma prisão. Vale viver como se fosse um filme que você escolhe participar. E quando a morte chegar, você simplesmente levanta da cadeira e percebe: ah, era só uma sessão temporária. Mas tem um detalhe importante. Sonhos não são inúteis. Eles mexem com a gente, deixam marcas, nos transformam. O que você sonha hoje pode mudar sua forma de viver amanhã. Então, se a vida é esse sonho passageiro, talvez o jeito como vivemos aqui defina o que vamos sentir quando finalmente acordarmos. Você já imaginou se soubéssemos que a morte é só acordar? Talvez não tivéssemos medo de arriscar? Quantos sonhos você deixou guardados porque teve medo de fracassar? Quantas palavras engoliu porque achou que seria ridículo? E se nada disso fosse definitivo, mas apenas uma experiência temporária? Imagine-se numa peça de teatro. Você sabe que o espetáculo tem hora para acabar, mas isso não te impede de dar o seu melhor no palco, de sentir cada fala, cada gesto, cada aplauso. Assim deveria ser a vida, intensa, mesmo sabendo que, no fim, a cortina vai se fechar. E se o erro maior não for morrer, mas sim não ter vivido de verdade? Pense nisso. A morte, como despertar, pode ser uma libertação, mas só faz sentido se tivermos nos permitido mergulhar no sonho. Porque quem passa a vida inteira dormindo dentro do sonho, acorda sem nada para lembrar. O curioso é que, quando olhamos para trás, percebemos que a maioria dos nossos arrependimentos não vem do que fizemos, mas do que deixamos de fazer. Aquele abraço que não demos, aquela palavra que não dissemos, aquela oportunidade que deixamos passar.
tudo fica ecoando como uma cena inacabada. Se a morte for acordar, cada instante da vida é um ensaio, um treino, um pedaço de aprendizado. E o que a gente leva não são os bens nem as vitórias, mas sim a forma como sentimos, como tratamos os outros, como nos entregamos de corpo e alma a esse sonho temporário. Você já percebeu como crianças vivem sem pensar tanto no fim? Elas mergulham no agora, riem alto, choram sem medo, sonham sem limites. Talvez a chave seja essa: viver como uma criança dentro do sonho, sem tanto cálculo, sem tanta ansiedade, apenas vivendo. E quem sabe assim acordar se torne mais leve. Mas ainda existe uma sombra. E se não houver nada depois? E se a morte for só silêncio eterno? Essa é a pergunta que assusta. Porém, pense comigo. Se fosse apenas o nada, de que adiantaria ter medo? O medo só existe porque, no fundo, sentimos que há algo esperando. Talvez seja por isso que tantas culturas, ao longo da história, criaram histórias sobre o pós-vida. Para uns, é céu e inferno. Para outros, reencarnação. Para alguns, apenas luz. Mas em todas as versões, existe essa intuição de que a morte não é apagar, mas atravessar uma porta para outra realidade. E se for verdade, então a vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma oportunidade de aprender, crescer, sentir. É como um sonho que nos prepara para acordar mais fortes. O problema é que, esquecendo disso, vivemos com pressa, com medo, como se o relógio fosse nosso inimigo. Agora me diga, e se a morte for acordar, você está satisfeito com o que está sonhando agora? Está vivendo uma história que faria sentido lembrar depois? Ou está deixando que o medo e a rotina ditem os rumos do seu enredo? Essa é uma pergunta que ninguém pode responder por você. É como estar diante de uma tela em branco. Você pode pintar com cores vibrantes, arriscar traços ousados, ou pode deixar em branco, esperando que o quadro se preencha sozinho. Mas quando acordar, só você saberá se valeu a pena ter segurado o pincel com firmeza ou não. Então talvez a morte não seja o problema. O problema é viver com medo dela. Porque se é apenas acordar, tudo o que temos é o agora. Tudo o que temos é esse instante, essa respiração, essa chance de ser mais ousado, mais amoroso, mais verdadeiro. O amanhã, só um detalhe. No fundo, a vida sempre foi um convite. Um sonho que pede para ser vivido intensamente, sem distrações. A morte, então, não é uma inimiga. É apenas o despertador que toca no fim da madrugada, nos chamando de volta para casa. E a pergunta é: você vai acordar em paz ou em arrependimento? Por isso, não espere. Se tem algo para dizer, diga. Se tem algo para viver, viva. Se tem algo para mudar, mude agora. Porque quando esse sonho terminar, você vai querer sorrir ao acordar. E a escolha está em suas mãos. Viva com intensidade. A vida é o sonho. A morte, o despertar. Se esse pensamento mexeu com você, não deixe essa reflexão morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário, quero saber. O que você faria de diferente se soubesse que a vida é apenas um sonho antes do despertar? E acima de tudo, viva agora.